Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver o PET avaliativo do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. As fórmulas eletrônicas de Lewis nos auxiliam a enxergarmos a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Tal compreensão é fundamental para determinarmos a geometria molecular dos compostos. Pede-se que se escreva as fórmulas eletrônicas de Lewis e determine a geometria molecular para os compostos abaixo. Então, temos aqui 4 compostos e precisamos determinar a fórmula eletrônica de Lewis e também a geometria molecular dos referidos compostos. Então, temos aqui H2O. Eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O átomo de oxigênio ele está na família 6A, então ele vai ter 6 elétrons em volta dele. O hidrogênio está na família 1A, então ele tem um elétron na sua última camada eletrônica. Os elétrons eu estou representando por bolinha vermelha ou por X vermelho. Não importa, aqui eu só estou fazendo uma forma de representar e de não misturar os elétrons de um elemento com do outro elemento. Para hidrogênio eu coloquei X, para oxigênio eu coloquei bolinha. Então aqui eu tenho 6 para oxigênio e aqui eu tenho um só para cada hidrogênio. Eu tenho um átomo central, que é o oxigênio. Eu tenho aqui 4 nuvens eletrônicas. Ou seja, desse hidrogênio para o oxigênio, eu tenho uma nuvem eletrônica. Desse hidrogênio para esse oxigênio, eu tenho outra nuvem eletrônica. Completou 2 nuvens eletrônicas. Eu tenho aqui 2 elétrons, eles formam uma nuvem eletrônica. E aqui eu tenho mais 2 elétrons formando uma outra nuvem eletrônica. Então, total eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. O número de átomos ligantes eu só tenho 2, que é hidrogênio. Eu tenho 2 átomos ligantes. Nesse caso, a geometria ela pode ser linear ou angular, quando eu tenho 3 átomos ao todo. E ligantes eu tenho 2. Quando eu tiver só 2 átomos ligantes, a geometria pode ser linear ou angular. Como eu tenho aqui elétrons sobrando sem participar da ligação, a geometria vai ser angular. A outra forma de eu determinar também, eu posso analisar que a quantidade de nuvens eletrônicas, quando ela é superior à quantidade de átomos ligantes, a geometria é angular. Então, formamos aqui um ângulo, pois esses elétrons aqui estão forçando esses átomos de hidrogênio para baixo. Por isso, a geometria é angular. Agora, a substância 2 é o CCl4. Eu tenho um átomo de carbono e 4 de cloro. Então, aqui eu fiz um átomo de carbono, representado aqui por 4 elétrons pontinhos em volta. Eu coloco 4 elétrons, pois ele está na família 4A. E eu tenho aqui 4 átomos de cloro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cloros. Cada cloro eu coloquei 7x vermelho em volta, representando os elétrons, pois o cloro está na família 7A. Se o cloro está na família 7A da tabela periódica, então ele vai ter 7 elétrons cada átomo de cloro. Para estabilizar, o cloro precisa de mais um elétron para completar 8, que é a teoria do octeto. Então, esse cloro pega um elétron aqui do carbono, completou 8. Esse aqui tem 7. Ele compartilha esse, vai para 8. Aqui 7 pega um 8, aqui tem 7, pega aqui um 8. O carbono tem 4 elétrons, mas foi compartilhados um aqui de cada cloro. Então, 4 dele com mais um de cada cloro, ele completa 8, que é a teoria do octeto. Eu tenho aqui um átomo central, que é o carbono. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas, que é a quantidade de cada átomo para o outro átomo que está ligando. Então, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica, aqui 2, 3, 4. Átomos ligantes eu tenho 4, que é 1, 2, 3, 4 átomos de cloro. Então, eu tenho 4 átomos ligantes.
Toda vez que eu tiver 4 átomos ligantes, eu vou ter uma geometria tetraédrica. Esse tetra vem da palavra 4. Então, a geometria é tetraédrica. O composto 3, eu tenho o CO2, que é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um carbono e aqui eu tenho os 2 oxigênio. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons na sua última camada eletrônica. O oxigênio está na família 6A da tabela, então ele vai ter 6 elétrons aqui na sua última camada. O carbono precisa de 8 elétrons, o oxigênio também de 8. Então, se o oxigênio aqui tem 6, ele compartilha esses 2 elétrons com o carbono. Então, 6 com mais 2 aqui do carbono, completa 8. Esse outro oxigênio tem 6 elétrons. Compartilha esses 2 aqui do carbono, completa 8 elétrons. O carbono tem 4 elétrons. Como foi compartilhado 2 desse oxigênio e 2 desse outro oxigênio, ele agora completa 8 elétrons. Então, eu vou ter um átomo central, que é o carbono. As nuvens eletrônicas é a ligação desse oxigênio com esse carbono. Eu tenho uma nuvem eletrônica, mesmo que aqui tem 2 pares de elétrons participantes da ligação. Então, eu tenho aqui uma nuvem de elétrons participando do oxigênio com o carbono e outra nuvem eletrônica do carbono com esse outro oxigênio. Então, eu tenho 2 nuvens eletrônicas e os átomos ligantes, eu só tenho aqui 2 átomos de oxigênio. Quando não sobra nenhum elétron livre aqui no átomo central e eu tenho 2 átomos ligantes, a geometria é linear. Nesse caso aqui acima da água, a geometria é angular porque sobrou elétrons aqui livres. Então, a quantidade de nuvens eletrônicas aumenta. Se aqui sobrasse elétrons livres, então a geometria seria angular, mas como não sobrou, a geometria é linear. Substância 4, SO2. Eu tenho um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. O átomo central é o enxofre. As nuvens eletrônicas é de acordo com a ligação. O enxofre está na família 6A, eu coloquei 6 elétrons. O oxigênio está na família 6A, então tem 6 elétrons aqui em volta de cada oxigênio. Esse oxigênio precisa de 2 elétrons. E o enxofre também precisa de 2. Então, compartilhando esses 2 elétrons para o oxigênio e esses 2 elétrons para o enxofre, eu vou ter 8 elétrons. 6 dele, do oxigênio, com mais 2 do enxofre, completa 8. 6 do enxofre, com mais 2 do oxigênio, também completa 8. Esse oxigênio está ficando isolado somente com os 6 elétrons dele. Então, eu pego 2 elétrons aqui do enxofre e coloco uma setinha indicando que ele vai servir para o oxigênio. Então, nesse caso, eu tenho 6, com mais esses 2 do enxofre que vai vir para ele por uma ligação coordenada, ele vai também completar 8 elétrons. Então, eu tenho um átomo central, que é enxofre, 3 nuvens eletrônicas, que é uma nuvem eletrônica de enxofre para oxigênio, uma nuvem eletrônica que eu estou mandando aqui para esse outro oxigênio, e outra nuvem eletrônica é esse par de elétrons que está sobrando aqui acima. Então, quando eu tenho elétrons sobrando, é o caso aqui da água, eu vou ter uma geometria angular, ou seja, eu tenho nuvens eletrônicas a mais do que a quantidade de átomos ligantes. Então, a geometria é angular. Atividade 2. Em uma breve ida ao supermercado, encontramos diversos produtos que apresentam funções orgânicas que contêm oxigênio, tais como a cerveja, que contém a função álcool, o removedor de esmalte de unha, que contém a função cetona, e o vinagre, que contém a função ácido carboxílico. Por exemplo, abaixo temos a fórmula estrutural de 2 compostos.
As funções orgânicas oxigenadas presentes nestes compostos são. Então, eu separei aqui essas funções orgânicas oxigenadas. Se é oxigenada, onde tiver oxigênio, eu vou estar fazendo a referida anotação. Então, esse oxigênio, aqui eu tenho um carbono com oxigênio e aqui eu tenho um nitrogênio. Toda vez que eu tiver carbonila, que é carbono com ligação dupla para oxigênio, ligado com nitrogênio, eu vou ter uma função amida. Aqui eu tenho um anel aromático, onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e intercaladas uma dupla e uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Eu tenho um benzeno. Se nesse benzeno eu tiver uma hidroxila ligado nele, onde aqui eu vou ter aqui esse anel aromático, eu vou ter o fenol. Aqui eu tenho uma carbonila entre átomos de carbono. Então, oxigênio, ligação dupla. Aqui eu tenho carbono, aqui também carbono e aqui carbono. Se a carbonila tiver entre átomos de carbonos, eu vou ter uma cetona. Aqui eu tenho uma função enol, pois eu tenho aqui uma hidroxila ligada com um carbono insaturado. O carbono é insaturado, pois aqui eu tenho a ligação dupla. Se esse carbono tiver com ligação dupla, eu vou ter uma enol. Aqui eu tenho OH ligado em carbono, então eu vou ter a função álcool. Cetona é carbonila entre carbonos, tem um carbono aqui, um aqui e um aqui. Amida é a mesma situação da primeira, é quando eu tenho uma carbonila ligada com nitrogênio. Aqui eu tenho a carbonila e aqui o nitrogênio, formou amida. Enol, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Esse carbono está com ligação dupla, então ele é um carbono insaturado. O éter é quando eu tenho um átomo de oxigênio entre átomos de carbono, nesse caso aqui. Cetona é quando eu tenho a carbonila, que é C dupla O ligada entre átomos de carbono. Aqui no caso tem átomo de carbono aqui e aqui, então uma cetona. O fenol, novamente, é quando eu tenho um anel aromático, que é um anel benzênico, ligado aqui com uma hidroxila. Então, eu vou ter um fenol. E um álcool é quando eu tenho aqui OH ligado com carbono. Aqui tem um carbono e aqui OH. Então, nesse caso, as funções orgânicas oxigenadas presentes neste composto e nesse composto é a da letra B, fenol, álcool, cetona e éter. A atividade 3. Em nosso cotidiano, encontramos diversas aplicações para os compostos que contêm funções nitrogenadas. Alguns com aplicações no campo da saúde, como os medicamentos, outros com aplicações na indústria de mineração e bélica, como os explosivos. Os compostos abaixo apresentam algumas funções que contêm nitrogênio. Podemos identificar estas funções como? Então, as funções que contêm nitrogênio, quando eu tenho um átomo de nitrogênio, que ele seria uma amônia, NH3, só que no lugar dos átomos de hidrogênio, quando é substituído por um radical, que é carbono, eu tenho aminas. Então, aqui eu poderia ter R1, um hidrogênio, aqui outro hidrogênio e aqui carbono, seria aminas. Se eu ter carbono aqui e hidrogênio aqui, também é aminas. E se eu tiver carbono nos três radicais, eu também tenho aminas. Então, aminas é quando tem nitrogênio ligando com átomos de carbonos. Amidas é quando eu tenho um nitrogênio ligando com uma carbonila. Aqui eu tenho carbono dupla oxigênio, que é uma carbonila. E como o nitrogênio como ele tem 5 elétrons na última camada e ele fica 2 elétrons livres e ele vai fazer 3 ligações, eu posso ter aqui no radical 1 e radical 2 um carbono, tanto aqui no 1, tanto outro carbono no 2. Aí, nesse caso, eu tenho amidas, é quando eu tenho carbonila ligando com nitrogênio
E complementando aqui com ligações de radicais, que são carbonos. Aí eu vou ter amidas. Nitrocompostos é quando eu tenho um átomo de nitrogênio e dois átomos de oxigênio ligando um no outro, que é o grupo NO2. Quando eu tenho esse grupo NO2 ligando num carbono, aqui eu vou ter um radical, eu vou ter os nitrocompostos. Quando eu tenho um átomo de carbono com ligação tripla para o nitrogênio, eu vou ter a nitrila. Para completar aqui a ligação do carbono, eu vou ter aqui o radical, que vai ser átomos de carbono. Então, nesse caso, a resposta correta, que vai ter funções que contêm nitrogênio, são as amidas, aminas e a nitrila. Faltou nitrocompostos, que não veio aqui para completar a alternativa, mas a D vai ser a alternativa correta. Atividade 4. As reações de hidrólise ou hidratação de alceno são muito utilizadas por algumas indústrias para a produção de determinados tipos de álcoois. Um exemplo dessas reações é a hidrólise ácida do metilpropeno, que origina um álcool terciário, chamado metilpropan-2-ol. Escreva esta reação identificando os reagentes e os produtos formados. Então, aqui eu tenho o metilpropeno, que vai fazer uma reação de hidrólise, ou seja, hidrólise é a presença de água, ou hidratação, tanto faz. Na presença aqui de um ácido, aqui eu tenho aqui um ácido sulfúrico, como catalisador da reação química, e vai produzir um álcool terciário, que é o metilpropan-2-ol. Álcool terciário quer dizer que a função álcool, o OH, a hidroxila, está num carbono terciário. Então, esse carbono é terciário, pois eu tenho aqui 1, 2, 3 outros carbonos ligados nele. O metilpropeno, a estrutura dele é essa daqui, onde eu tenho 1, 2, 3 carbonos, é o prop. Eu tenho uma ligação dupla, tanto aqui ou aqui, seria a mesma coisa, e metil, porque eu tenho um metil nesse carbono aqui central. Água é H2O, então aqui é H2O, então vai haver a ruptura dessa ligação dupla, onde essa ligação dupla aqui, ela não vai existir mais, ela vai existir uma ligação simples, no lugar dessa ligação dupla. Então, onde tenho só 2 hidrogênio, vai eliminar uma ligação dessa, uma ligação simples, e vai acrescentar um átomo de hidrogênio, ficando CH3. Então, um hidrogênio é acrescentado aqui no CH2, ficando CH3, e vai sobrar aqui um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esse vai dar origem à hidroxila, formando aqui no carbono terciário. Então, um hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. No caso, esse carbono tem mais hidrogênios do que esse do centro. Então, esse carbono que tem CH2, ele vai ficar CH3. Um hidrogênio vai ser acrescentado nele. E esse carbono aqui, que não tem hidrogênio ligado nele, vai ficar com a hidroxila, que é o H. Então, o nome desse composto aqui é metilpropan. Aqui eu tenho um metil, prop, porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos, é propan, prop, porque é a ligação simples. E no carbono 2, aqui ó, 1, 2 ou 1, 2, tanto faz, eu tenho a função álcool. Então, eu vou colocar ol. Atividade 5. O 2,3 de bromobutano pode sofrer uma reação de desidratação em meio alcoólico na presença de um catalisador metálico. Considerando esta reação, podemos dizer que haverá nos compostos. Então, aqui temos as alternativas do que vai haver nesses produtos. 2,3 de bromobutano é essa substância aqui, onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, que é o but, ano, porque só tem ligação simples, e no carbono 1 e no 2 eu tenho um bromo nicada, então eu falo de bromo, de 2 e bromo porque eu tenho o átomo de bromo, tanto no carbono 1, no carbono 2, tanto no carbono 3. Aqui mais zinco, que é um catalisador metálico,
e na presença aqui do álcool em meio alcoólico. Vai originar um alceno e um sal inorgânico, como marcado aqui a letra A como a opção correta. O que vai acontecer aqui não é uma reação de desidratação, e sim uma reação de eliminação denominada halogenação, onde eu tenho o bromo pertencente à família 7A, que o grupo da família 7A, eles são halogênios. Então, aqui poderia vir qualquer halogênio. Então, vai ser halogenação, onde eu vou eliminar esses átomos de bromo. Como a substância ela está na presença de um metal, aqui o zinco, esse zinco ele vai formar o brometo de zinco ligando aqui com esses dois átomos de bromo. Então, o zinco ele vem para cá, um átomo de zinco, e esses dois átomos de bromo ele vem para cá, Br2, formando o brometo de zinco. Como aqui foi eliminado esses dois átomos de bromo, então vai acrescentar uma ligação dupla aqui entre esses carbonos, entre o carbono 2 e o carbono 3, para que a teoria do octeto fique completa. Cada carbono faz 4 ligações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 com a ligação de hidrogênio. E agora eu vou substituir esse bromo, essa ligação de bromo, por uma ligação dupla de um carbono para o outro carbono. Esse composto aqui vai ser o but-2-eno, onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, é but. No carbono 1, 2, eu tenho uma ligação dupla, então eu falo en. Então, esse é o but-2-eno, ou 2-buteno. Por ter a ligação dupla, ele se trata de um alceno. E o brometo de zinco, ele vai ser um sal inorgânico. A resposta correta vai ser a letra A. A ação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel é utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio, O3, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então, aqui eu tenho o but-1-eno, na presença de gás ozônio e água, onde eu tenho o catalisador da reação, o zinco, a substância metálica, e vai produzir aqui aldeídos propanal e metanal. Nesse caso, é quando eu tenho um carbono que é primário ou um carbono secundário. Carbono primário ou carbono secundário vai gerar aldeídos. Se eu tiver aqui um carbono terciário, ele ia gerar cetonas. Nesse caso, gerou somente aldeídos, porque eu só tenho carbono primário e carbono secundário. Carbono aqui primário, porque eu só tenho um outro carbono ligado nele. E esse carbono aqui é um carbono secundário, porque eu tenho dois carbonos ligados aqui nele. Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprópio-1-eno. Então, aqui eu tenho o composto 1-fenil-2-metilprópio-1-eno, e na presença de ozônio e água, sendo que essa reação química tem um catalisador metálico, que é o zinco, vai produzir o benzaldeído, que é um aldeído, por ter aqui o ácido carboxílico, por ter a carbonila, e vai produzir também a propanona, que é uma cetona. Então, onde eu tenho aqui a ligação dupla, que é localizada aqui, vai romper essa ligação dupla. Esse daqui para trás vai produzir o benzaldeído. Daqui para o lado da direita vai produzir a propanona. Observa que aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. No carbono do centro vai ser acrescentado um oxigênio aqui do ozônio, dando origem à propanona, pois eu tenho 1, 2, 3 carbono, prop. A ligação é simples de um carbono para outro,
Iona, porque é uma cetona, tem essa carbonila aqui entre dois átomos de carbonos. Daqui para o lado da esquerda vai ser o benzaldeído, onde aqui eu tenho, nesse carbono, vai ser acrescentado um átomo de oxigênio, que é a carbonila, e aqui na outra extremidade não vai ser carbono, vai ser hidrogênio. Então, um hidrogênio vai ser acrescentado aqui nessa ligação. Então, eu já tenho 2 oxigênios utilizados. Como o ozônio tem 3 átomos de oxigênio, o outro átomo de oxigênio vai ligar aqui na molécula de água, dando origem a peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Ozônio são 3 átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui 1, 2, e o outro átomo vai ligar aqui na água, porque a água em si é só H2O. Quando eu acrescento um 2, significa que eu acrescentei mais um átomo de oxigênio. O peróxido de hidrogênio também pode ser chamado com o nome comercial de água oxigenada. O zinco é o catalisador da reação química. Então, nesse caso, os produtos formados na reação é o benzaldeído e a propanona, sendo correto a letra A. Pessoal, assim que vocês terminarem de resolver as 6 questões desse PET avaliativo, por gentileza, faça a sua autoavaliação. Ou seja, agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano, leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que aprendi em Química? Aqui tem as afirmativas e você vai colocar, se você, nessa afirmativa, você vai colocar sim, em parte ou não. Se você aprendeu, você coloca sim. Se você aprendeu mais ou menos, coloca em parte. Se não aprendeu nada, você vai registrar não. Faça em todas as afirmativas de acordo com o que eu fiz aqui. Aqui eu coloquei sim, como se você tivesse aprendido. Pessoal, finalizamos aqui a correção do PET avaliativo do terceiro ano. Deixo um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Quero que vocês curtam as férias e até a próxima. Veremos aí ao longo da nossa vida.